Bom, e no Campeonato Carioca também começa hoje a decisão. Fla-Flu se enfrentam no Maracanã, primeiro jogo, mando do Fluminense dessa vez. O Fluminense tem sido uma pedra no sapato aí do Flamengo, muitas vezes. Do Felipe Luiz mais ainda. O Felipe Luiz não ganhou ainda do Flamengo. Como é que estão os times para essa decisão, Mauro? O Fluminense tem menos problemas. O Flamengo tem vários desfalques, né? Atacantes, além do Pedro, está machucado há muito tempo. Não tem o Bruno Henrique, não tem o Michael, não tem o Everton Cebolinha, né? E deve jogar provavelmente com o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. Aí o Plata pode ser o centroavante. Eu acho que ele vai colocar o Arrascaeta para ser meio que um falso 9, mais avançado. E o Plata de um lado e o Gerson do outro, talvez o Luiz Araújo até por dentro. Vejamos como é que ele vai distribuir a equipe, né? Eu imagino que o jogo, o andamento do jogo vai ser pautado pelo Fluminense. O Flamengo a gente sabe como vai jogar pressionando o Fluminense, vai jogar no ataque, tem sido assim em todos os jogos. E o Mano Menezes provavelmente, isso é um palpite meu, vai fazer um jogo parecido com aquele 0-0. Tentar travar o jogo e decidir domingo. Eu vou levando esse jogo, não é hoje que resolve, a decisão é domingo. Isso é muito Mano Menezes. Sabe? Quanto mais tentar ele travar o jogo, dificultar, criar uma situação que o Flamengo sofre com a gente, não consegue vencer. Se lógico, tiver uma oportunidade, botar a bola lá no pé do Cano, vai ganhar um jogo. Mas a prioridade dele não vai ser ganhar. A prioridade vai ser travar o jogo e empurrar a decisão para o domingo, 4 da tarde no Maracanã, que o jogo de volta vai ser no domingo, 4 da tarde. Né? Eu acho que o jogo vai ser isso. O Flamengo em cima e o Fluminense. Agora, claro, às vezes sai um gol no começo e tudo, o roteiro acaba se modificando pelas circunstâncias da partida. Mas inicialmente eu acho que o jogo vai ser mais ou menos nessa direção, até porque o Mano foi muito elogiado por conseguir travar o Flamengo no 0-0. Não estou nenhuma bola no gol, mas as pessoas acharam aquilo ótimo, né? O Cano saiu irritadíssimo naquele jogo, inclusive, porque ele não jogou nenhuma bola nem perto dele. Ele praticamente não jogou. Mas eu acho que o Mano, a gente conhecendo há um bom tempo o perfil dele como técnico, acho que ele vai tentar levar o jogo nessa direção. Casão, você escreveu um texto aqui no UOL que eu adorei esse título, então eu queria que você falasse um pouco sobre ele. O dia amanhece diferente quando se tem um Fla-Flu decidindo o campeonato. Eu escrevi esse título porque vem das lembranças da minha infância. Né? De ver os jogos pela televisão, passava na TV Tupi aqui em São Paulo nos anos 70, o Campeonato Carioca de sábado. E eu vi diversos Flamengo e Fluminense e eu ficava encantado, não só com o jogo, porque eu comecei a assistir o Carioca por causa do Rivelino, foi pro Fluminense. E vendo o Fluminense jogar, aquela máquina maravilhosa que eu adoro, eu acabei virando flamenguista, né? Por causa da torcida do Flamengo e tal. Flamenguista que eu tô dizendo, eu sou corintiano, mas eu tenho um carinho enorme pelo Flamengo, pela história e tudo mais, e pelo que eu vi. Então, eu venho na minha cabeça, assim, os grandes jogos de Flamengo e Fluminense, e é diferente mesmo, né? Você vai decidir um título Flamengo e Fluminense, você já imagina uma coisa colorida no estádio, não é? Aquela mistura de cores, que eu acho que é um dos jogos, o antigo Maracanã, que teve mais de 177 mil pessoas em 63, não foi? Sim. Flamengo e Fluminense, 0-0, o Flamengo foi campeão. É um recorde de público na história do futebol mundial de jogos de clubes. Flamengo e Fluminense, mas foi acho que 15 de dezembro de 63. Isso. 177 mil pessoas, 0-0, o Flamengo foi campeão. Então, cara, é um jogo para você ver. Tá para a história do futebol como o maior público de jogos de clube. Então não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa corriqueira. Não é assim mais um jogo de final de Campeonato Carioca, que os campeonatos estaduais já não são mais tão importantes, mas Flamengo e Fluminense é. O Campeonato Carioca pode ter perdido a importância. Como o Campeonato Paulista também perdeu a importância como todos. Mas Corinthians e Palmeiras e Flamengo e Fluminense jamais vão perder a importância dentro do cenário mundial do futebol. Não é cenário brasileiro nem sul-americano. É clássico mundial, cara. Então eu escrevi sobre o Flamengo e Fluminense porque me deu vontade de... Leiam porque é legal. Eu tava dando uma espiada aqui no texto do Casal. Meu pai foi nesse legal jogo. O texto. Foi? Meu pai estava nesse 63. Eu não estava porque eu tinha 2 meses e pouco, então não dava para ir. O Mauro, a gente sempre conversa sobre, enfim, campeonato futebol carioca. Eu morei no Rio de Janeiro durante 11 anos, então eu razoavelmente conheço. Eu também estou com você, eu adoro o Fla-Flu. Eu acho que é um jogo muito legal, porque as camisas são lindas, o estádio fica lindo, o nome é o nome mais legal de um clássico do Brasil, Fla-Flu. É mais legal do que os outros. Os outros são legais também, Grenal é bacana, não sei o que e tal. Bavi. Sansão, Bavi. Mas Fla-Flu é muito legal. É tão legal, acho que é tão simbólico que
No Sul, o que aqui em São Paulo é Pebolim, lá é Fla-Flu. Então, o Fla-Flu, ele é um termo romântico, né? Você fala Fla-Flu, você já eu pensa acho numa lindo, coisa eu mais acho um negócio- romântica do Porque futebol. você diz, né, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Mas o Fla-Flu eu tem um acho. negócio, né? Mas tem rubro-negro que acho que é o Fluminense, só para deixar que é o Botafogo. Eu acho que é o Vasco. Não, e assim, nos últimos anos o Fla-Flu ele recuperou parte da sua mística. Perfeito. Em função do Flamengo ter muito acima dos outros financeiramente, né? Exceção desse momento do Botafogo SAF aí contratando jogadores muito caros e tal. E o Fluminense é o adversário mais difícil, né? Sim. Tem dois recortes importantes aí nesse contexto. Você pegar houve um período de 2021, ainda na pandemia, até 23, de 10 jogos, o Fluminense ganhou 7. O Flamengo ganhou 2 e um empate. Ganhou até em Itaquera com o Roger Machado, de técnico Fluminense. 1-0, gol do André, que hoje está lá no Wolverhampton. Mas dos 10 últimos jogos só ganhou um, que foi esse com o Mano Menezes no Brasileiro do ano passado. Sim. Né? Ganhou de 4-1 aquela final do Carioca 2023, com o Vitor Pereira e o Diniz, né? E depois disso o Fluminense só ganhou uma vez. E o Flamengo ganhou 4, os outros 5 jogos foram empates. O Flamengo vai fazer a sexta final consecutiva, né? Sim. Sexta final consecutiva. Sétima final consecutiva e fez diversas finais Flamengo e Fluminense. Sim. Só em 24 que foi Flamengo e Nova Iguaçu. As outras foram Mas Flamengo. a semifinal foi Fla-Flu. A semifinal foi Fla-Flu. Eles estão desde 2020 que no Carioca só um elimina o outro. Em 2021 o Flamengo foi campeão, 22, 23 o Fluminense foi campeão e 24 o Flamengo eliminou na semifinal, aí fez a final com o Nova Iguaçu. Então é a 7ª final seguida que o Sim, Flamengo que 19 foi contra o Vasco. São Paulo é a 6ª do Palmeiras, certo, Danilo? Sim. Perfeito, o Palmeiras pode ser tetra. A gente vai para um breve intervalo, só lembrando que o Fla-Flu é tão legal que Fla-Flu está no hino do Flamengo, no Fla-Flu é um Ai Jesus, e está no hino do Bangu. Bangu, a torcida até parece a do Fla-Flu. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. É sensacional isso. O que não é bem verdade foi certa vez. Mas na final de 85 com o Coritiba. Verdade. Nesse jogo quem estava lá era eu. Você estava? Estava. 85, o final Coritiba foi campeão. Bangu e Curitiba. É. Você estava na final. Eu estava. Do brasileiro. Não me pergunte que torcida eu estava. Estava misturado. Ó.